Eu tenho uma dimensão do Norte-Sul que queria aflorar hoje, que eu intitulei, e vou ser rápido, o Norte em mim que aprende do Sul em mim. Não vou andar pela dimensão regional nem teórica, mas aproveitar o Sul que está em mim para expressar os meus sentimentos a partir do Norte que também está em mim. E se eu aplicar esse método de uma forma sistemática e ser fiel ao Sul que está em mim, eu vou contar 3 histórias que são da oralidade e da minha experiência de vida e que me levam a refletir. A primeira história foi em 1992, quando eu acabei o meu trabalho de doutoramento, regressei para Moçambique, eu estudei na Alemanha. 2 meses depois disseram, tens que ir a Lisboa. Fui despedir o meu pai, eu vou ser rápido, e ele disse, tão bem, meu pai foi empregado doméstico de uma família portuguesa, na Beira, e depois trabalhou num hotel como um cozinheiro. Ele disse, ficou muito contente, quase que fazia uma festa, não sabia porquê. Ele disse, não te peço que tragas nada de Lisboa, só quero que faças 3 coisas. Primeiro, vai ao Rossio e traz-me uma foto a engraxar este sapato no Rossio. Eu sem saber porquê. Tá bom? Segunda, por favor, vai ver a estátua de Dom Afonso Henriques, que está em Guimarães. Ele sabia porque no nosso livro de 3ª ou 4ª, a capa era a estátua de Dom Afonso Henriques. E aquilo cresceu na mente dele como um desafio. E a terceira missão que me deu, meu filho, tens que chegar à Universidade de Coimbra. Eu fui a Lisboa, cheguei lá, fui ao Rossio, tomei um café, limpei os sapatos, tirei uma foto com um rapaz muito simpático português que estava a limpar os sapatos. Fui a Guimarães, para minha surpresa, a estátua que parecia grande de Dom Afonso Henriques, eu subi lá em cima para tirar uma foto também para meu pai, e eu era um pouco mais alto que ele. E, Boaventura, essa primeira história é para dizer que hoje está-se a completar o ciclo por esse convite para a Universidade de Coimbra, que foi sempre o símbolo, não só da criação do conhecimento, mas também de um conhecimento engajado, mesmo a partir do tempo colonial. Só quero recordar que por cá passaram alguns dos dirigentes libertadores da pátria de que eu venho, que é Moçambique. Portanto, isso para mim representa o ponto máximo do diálogo que deve existir entre o Norte e o Sul. E quero dizer mais uma coisa acerca disso. Como moçambicano, eu só me tornei em 1975. Antes eu era português. Eu nasci com um boletim de nascimento e um bilhete estava escrito República Portuguesa, província do Ultramar, Moçambique. Então, em 75, e graças a lutas de libertação de pessoas como Samora Machel, pessoas como Patrícia Lumumba, pessoas como Nelson Mandela, que ficou 27 anos na cadeia a lutar por um ideal que eu acho que resume-se no facto de eu, em 75, ter o meu bilhete de identidade que me diz ser moçambicano. Aí redefiniu-se o espaço no qual eu devo exercer os meus direitos. Portanto, este é um marco importante que eu acho que devo prestar homenagem a esses homens todos, homens e mulheres, que lutaram pela libertação dos nossos países. Eu não conheço nenhum movimento do século XX que terá transformado a retórica, mas também a estrutura do pensamento, como foram os movimentos de libertação. E eu penso também que nós tivemos as independências, e como disse a minha conterrânea Alice Mabote,
mas não temos as liberdades. Foram independências, mas ainda a batalha pelas liberdades não acabou. E eu penso que a classe intelectual do Norte e Sul, ou o Norte em mim e o Sul em mim, devem estar ainda na vanguarda por renovar o espírito de luta para conseguir as liberdades. E eu penso que nós temos agora a chance de fazer uma grande aliança. E exijo aqui, a partir de uma Universidade do Norte, que é de Coimbra, que foi sempre na vanguarda disso, que nos exijam a nós, os intelectuais do Sul, para não esquecermos essa chama de garantir as liberdades, ou pelo menos de, através da nossa ação intelectual, nós estamos ao lado daquilo que é o mais profundo, o sonho dos povos africanos. Eu acho também que nós ainda temos muito que conversar. Quando digo nós, digo o Norte em mim e o Sul em mim. O Norte em mim fala de descolonização e o Sul em mim fala de lutas de libertação. O Sul em mim fala de sujeito dessa luta de libertação. O Norte em mim fala mais ou menos do objeto, quando fala de descolonização. E eu acho que a descolonização foi uma consciência também ativa dos portugueses, europeus, por verem o sofrimento dos povos africanos. E eu também acho que as independências são produto da atividade dos sujeitos africanos, independentemente de hoje se terem tornado antilibertários ou de terem se tornado autarcas. Mas acho que esse discurso, esta epistemologia libertária, que custou tanto esforço de um século inteiro, ou melhor, de 2 séculos, porque no século XIX começa na religião, portanto, e depois no século XX, para mim, na África, entra na política. Há uma epistemologia libertária que ainda nós não cruzamos com a epistemologia da descolonização. Então, acho que é um desafio da nossa conversa de um aprender com o outro. Segunda história, e não assustem-se muito, é mais curta. Essa é mais pessoal. É o seguinte. Eu, quando estava para ir fazer o meu doutoramento, eu estava na Universidade Pedagógica e, para sair, tinha que ter uma bolsa e uma autorização do meu reitor. Então, fiz requerimento para submeter ao reitor. Só que, quando eu ia entregar o requerimento, recordo-me que ainda não tinha dito à minha mãe que eu estou com a intenção de sair por 4 anos para Hamburgo, Alemanha, para fazer doutoramento. Então, em vez de ir integrar o requerimento, eu corro para a minha mãe. E quando chego, eu digo, mamãe, ela não sabia ler nem escrever. Eu queria fazer doutoramento. O que é isso, doutoramento? Você já ficou 12 anos no ensino secundário, depois desapareceste, fizeste a licenciatura, depois fizeste mestrado. Não estou a perceber porque é que tens de passar tanto tempo na escola. Senhores, a tarefa mais difícil minha foi explicar a ela o que é doutoramento e a necessidade de o fazer. Mas uma mãe é sempre uma mãe. Ela entendeu e disse-me assim, quando é que tens que entregar esse requerimento? Eu disse, não, esta semana, era uma quarta-feira, acho, pode ir até sexta. Disse, ok, deixa aqui o requerimento e venha amanhã buscá-lo. Sim, deixa. Se não quiseres deixar, leva. Eu peguei, levei, mas depois a consciência disse, mas por que eu não vou deixar? Acabei fazendo uma cópia para o caso de... E essa é uma história verdadeira, não é construída. Deixei lá o requerimento, escrito à mão. Na manhã seguinte, aliás, quando deixo, eu digo a ela, mãe, eu não quero apanhar amarrotado, óleos, não é? Porque senão não vão aceitar. Ela disse, vai tranquilo. Dia seguinte volto, apanho o requerimento intacto, lisinho, ainda olhei assim a ver se tinha uns olhos aí postos dos candomblés, não havia nada. E fui entregar o requerimento ao reitor. Passado uma semana, fui aceito para ir fazer doutoramento com uma assinatura de reitor. E quando falo disso com meus estudantes em África,
e pergunto quem me autorizou, eles dizem logo: a tua mãe. Quando fui convidado para a Universidade de Barcelona, para um módulo sobre isso, falei da mesma história, essa história já está gasta. Eles responderam que foi o reitor. Por quê? Porque eu, até hoje, tenho a prova da assinatura do reitor em papel. A minha mãe, infelizmente, estive na Brasília, ela faleceu, mas o meu projeto, até hoje, é de saber como é que ela me autorizou. E se vocês pensarem que esta história da mãe, eu estou a falar da África, vão perceber porquê. Eu penso, para resumir, não temos muito tempo, que um dos desafios importantes que nós temos que aprender do Sul, que é este caso a minha mãe, que é a África, não é somente, embora seja importante, do saber, mas também é das metodologias, que estão muito ligadas, intrinsecamente ligadas ao saber que nós vamos extrair, né? Então, eu sinto que também o norte em mim me empurra para fazer, se calhar falar com Descartes, não queria citar um desses, mas pronto, discurso de método. Esse é um desafio muito sério que eu encontrei-me com ele quando fazia trabalhos de pesquisa sobre o currículo local. Nós fomos a recolher danças e canções, mas depois notamos que não podíamos meter na escola, porque as pessoas disseram: mas essas danças e canções não podem ser cantadas de qualquer maneira. Nós cantamos quando vamos à pesca, nós cantamos quando temos funerais, nós cantamos quando temos colheitas. Como é que agora vai meter na escola assim, subjetivamente? End of story. Terceira história e a última. Essa devo a um sage que chama-se Alberto Viegas, que faleceu há 2 meses. Mas era um sábio que é conhecido em Moçambique como um sábio macua. Mas eu sempre fui entrevistá-lo a pensar que é um sábio macua. Mas durante a entrevista ele foi construindo essa minha ideia de que ele é um sábio macua. E eu convidei-lhe para fazer parte de uma conferência e a conferência era sobre o papel das universidades no desenvolvimento comunitário. E ele falou 5 minutos. Depois de falar, toda a gente ficou a aplaudir e contou a seguinte história, que eu vou adaptar para o Norte e Sul e terminar com ela. Imaginemos que há um macaco chamado Norte, em mim. E este macaco estava a passear na floresta, de repente passa por uma lagoa e vê um peixe chamado Sul. E o peixe estava a nadar, depois fazia aqueles movimentos, saía para fora, brincava com água, não é? A tirar um jorro. E o macaco olhou para o peixe e diz: oh, coitado, está quase a afogar-se. Pegou no peixe, tirou, pôs à margem e o peixe começou a dançar. A dançar na perspectiva do macaco. Ele vai, continua a dizer: opa, hoje salvei um peixe que estava a afogar-se na água. Depois, ao meio-dia, quando está de volta, deixa lá ver meu amigo se ainda continua aí. Chega aí, apanhou o peixe morto. E ele continua seu caminho todo satisfeito. Diz: pelo menos ele não morreu afogado. Obrigado. Eu vou terminar agora. Eu espero que as nossas epistemologias do Norte, que estão em mim, não é o Norte Europa,
que estão em mim não afoguem os peixes. Obrigado.